Bem, agora recursividade, né? Continuidade aí da aula sobre economia computacional, Python, né? Linguagem Python. É muito útil para um programador, para um desenvolvedor, que uma função chame a outra, né? Ou então que uma função chame a si mesma. O nome disso chama-se recursividade, né? Uma das melhores alternativas que um programador pode utilizar quando a função ela se chama, né? Ou chama outra função. Existe toda uma matemática também, isso, além da programação, isso está na matemática também, matemática recursiva, que é basicamente álgebra, né? Então a gente pode definir aqui uma função chamada countdown. Se n for menor ou igual a zero, nós printamos feliz ano novo, né? Do contrário, a gente printa n countdown n-1, né? A gente chama a contagem, né, dos dias n-1. Se n for negativo ou igual a zero, a palavra fogo será mostrada quando n for negativo ou igual a zero. Aqui, negativo ou igual a zero. Aqui, feliz ano novo. Aqui saiu fogo, mas na verdade eu acho que feliz ano novo que vai ser mostrado. A gente vai ver depois aqui. Do contrário, o Python vai retornar n e a função countdown será chamada por ela própria, né? Aqui a função countdown que a gente definiu e depois ela chama a si mesma, aqui embaixo, n-1. E aí teremos o n-1 como o novo argumento. Se nós chamamos a função, a gente tem o seguinte, a gente tem countdown 10, né? A execução de countdown começa com 10, e como n é maior do que zero, ela produz o valor 10 e chama a si própria, para produzir n-1, que será 9, né? Aí 9 é maior do que zero, chama 9, 8, até gerar feliz ano novo, né? Não é fogo, é feliz ano novo. Estava errado ali na frente, ali atrás. Então, 10, 9, 8, 7, 6, até 1, e aí feliz ano novo. É uma contagem regressiva de ano novo, né? Uma função recursiva chama a si mesma, já vimos, né? O processo de chamar-se a si mesma é recursividade, né? A gente pode, por exemplo, também calcular a soma de uma lista de números, tal como essa lista 1, 3, 5, 7, 9, né? Que saiu repetido, mas acho que uma lista só, né? E a gente usa uma função iterativa, tentativa e erro, iterativa, iteração, né? Que calcula a soma que usa uma variável de acumulação, que é thesum, para calcular o total de todos os números da lista, uma variável de acumulação, que calcula a soma, né, o total de todos os números da lista, iniciando com 0 e vai somando cada número dessa lista. Então a gente vai fazer aqui def list sum, né, numList. Aí definimos essa função, thesum, que é 0. Para ir na numList, na numList ali, a gente coloca para um valor i, a gente coloca thesum, né, que seria thesum mais i, né? A gente coloca soma, valor acumulado, mais i. Aí retorna thesum, aí printa list sum e aqui coloca a lista, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui, né, a gente pode imaginar também que não temos os laços while ou então for. Como a gente calcularia a soma de uma lista de números, né? Você pode, se fosse matemático, começar recordando que a adição é uma função definida para dois parâmetros, um par de números. Para redefinir o problema da adição de uma lista para a adição de pares de números, a gente pode reescrever a lista como uma expressão totalmente entre parênteses, né? Então a gente teria isso aqui, né? 1 mais 3, depois mais 5, depois mais 7, depois mais 9, e aí faria essa expressão totalmente envolvida por parênteses, né? Poderíamos também colocar esses parênteses na ordem reversa, né? Colocaríamos assim.
o par de parênteses mais interno, 79 vezes 79, é um problema que podemos resolver sem um laço ou qualquer construção especial, né? Supondo, novamente, né, que não temos os laços while ou então o laço for. Né? A gente poderia adotar a seguinte sequência de simplificações para calcular uma soma final. Poderíamos fazer assim. Total, 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 e vai fazendo simplificações, vai somando, né? Vai somando de dentro para fora dos parênteses, né? E chegamos a 25. Como é que ficaria isso num programa? Fazendo um código para isso. Primeiro a gente teria que reformular a questão de soma usando termos de listas de Python. Então, a soma da lista numList é a soma do primeiro elemento da lista, que é numList 0, com a soma dos elementos do resto da lista, que é numList 1 até, né, o restante da lista. Está aqui, 1 até o restante da lista. Né? Ou seja, a gente faz isso aqui, list sum, numList, primeiro, depois list sum, resto, né? E aí vai fazendo assim. Tá? Nessa equação, first numList aqui, vai retornar o primeiro elemento da lista, que é aqui. Né? Tá aqui. First numList, depois first numList aqui. Vai retornar o primeiro elemento da lista. E rest numList vai retornar a lista com tudo menos o primeiro elemento, então o resto da lista. Né? Isso pode ser expresso facilmente em Python, como nesse exemplo aqui. A gente define list sum, numList, né? Uma soma de listas em numList. Né? Aí coloca, se o tamanho da lista do numList é 1, se o tamanho é 1, você coloca, retorna numList 0. Né? Do contrário, você coloca numList 0 mais numList, aliás, list sum, numList 1, o resto, né, que é de 1 até, né, para frente. E coloca print list sum, né, e coloca 1, 3, 5, 7, 9. Né. Então, recapitulando, definimos uma função chamada list sum, numList. Se o tamanho de numList for igual a 1, você retorna numList 0. Do contrário, você retorna numList mais o restante da lista, numList 1 até o restante do final da lista. E aqui print, né, imprime, list sum e essa lista aqui, 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Esse último exemplo traz alguns pontos interessantes. Na segunda linha, a gente vai ver se a lista possui apenas um elemento, aqui na segunda linha. Se ela tem só um elemento, né, você coloca no list 0. Né? É um teste importante e a nossa cláusula de escape da função. Quer dizer, a soma de uma lista de comprimento 1 é trivial, é um número na lista, tá? Que é esse número aqui, numList 0, que é o primeiro número. Né? A soma dele é ele mesmo. Né? Em seguida, na quinta linha, a gente tem a recursividade da função, ela chama a si mesma. Então, listsum é um algoritmo recursivo, quando você tem a recursividade da função na quinta linha, né? Aqui na quinta linha, aqui, né? Na quinta linha ela chama a si mesma. Tá? Aqui. Print list sum. Então, temos aqui um algoritmo recursivo. Aqui os diagramas de pilha para funções recursivas. A figura 1 mostra um diagrama de pilha. Neste caso, ela mostra a série de chamadas recursivas necessária para somar a lista. Então, a gente tem 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Essa série de chamadas pode ser entendida como sendo uma série de simplificações. Sempre que nós fazemos uma chamada recursiva, a gente busca solucionar, ou então simplificar, né, um problema menor. Né? A gente está simplificando um problema menor quando faz uma chamada recursiva, ou solucionando esse problema menor. Até a gente atingir um ponto em que o problema não pode ficar menor, que é o mais simples. Então, é uma série de simplificações. Tá? Então, aqui, uma série de chamadas recursivas somando uma lista de números. Então, aqui, ó, sum 1, 3, 5, 7, 9. 1 mais, 3, 5, 7, 9, 3 mais, 5, 7, 9, 5 mais, 7, 9 e 9. Aqui não pode ficar menor. Tá?
Quando chegamos ao ponto em que a questão atinge o seu nível máximo de simplificação, aí nós juntamos as soluções de cada um dos problemas menores, né? Até que o problema inicial seja resolvido. A gente vai juntar esses problemas menores aqui. 1 mais 3, 5, 7, 9. A figura 2 mostra que as somas são executadas à medida que ListSum percorre o seu caminho para trás através de uma série de chamadas. Então ele vai percorrendo o seu caminho através de uma série de chamadas para trás. Né? Está fazendo aqui. A setinha está indicando aqui o caminho. Aqui. Quando o ListSum retorna do problema mais alto, obtemos a solução para todo o problema. Né? Então tem isso aqui. Quando você retorna, você tem a solução que é 25. Tá? Os algoritmos recursivos devem seguir 3 regras ou leis fundamentais. São as mesmas regras ou leis dos robôs de Isaac Asimov, que foi um físico importante. Um algoritmo recursivo deve ter um caso básico. Um algoritmo recursivo, a gente começa com um caso básico. O algoritmo recursivo muda o seu estado, né, e se aproxima do caso básico. Ele vai mudando o seu estado e se aproxima do caso básico. E o algoritmo recursivo deve chamar a si mesmo recursivamente. Né? São essas 3 regras fundamentais. Caso básico, ele muda seu estado e se aproxima do caso básico e vai chamando a si mesmo, recursivamente. Vamos olhar para cada uma dessas leis e como elas foram utilizadas no algoritmo ListSum, aquele anterior lá. Um caso básico é a condição que permite que o algoritmo recursivo pare de recorrer. Né? É o caso básico. Um caso básico é tipicamente um problema que é suficientemente pequeno e é resolvido de maneira trivial, diretamente. No caso do algoritmo ListSum, o caso básico é uma lista de comprimento 1. Então aqui, ó, aqui em cima, a lista de comprimento 1, tá? O caso básico é aqui embaixo, aqui, no 9. Né? Aí depois você retorna somando. Né? É como se nós extraíssemos da lista valores, né? E depois somássemos na volta. O caso básico seria esse sum 9 aqui. Tá? Aí ele para de recorrer. Para obedecer a segunda lei, temos que arranjar uma mudança de estado que leve o algoritmo para o caso básico. Né? Então, em todos essas passagens aqui, né, você tem mudanças, vai mudando, né, e vai se aproximando do caso básico. Quando se aproxima do caso básico, ele para de recorrer e volta somando. Né? A mudança de estado significa que alguns dados utilizados pelo algoritmo são modificados, como nós vimos lá no diagrama de pilhas. Normalmente, os dados que representam problemas são reduzidos de alguma forma. Você vai reduzindo os dados. Tá? No algoritmo ListSum, nossa estrutura de dados primária é uma lista. Né? Por isso, temos que concentrar o nosso esforço na mudança. Melhor, temos que concentrar o nosso esforço de mudança de estado na lista. Tá? Então, nós temos a estrutura de dados, que é uma lista, e a gente vai mudando o estado, né, conforme a gente vai avançando naquela lista, como está lá naquele gráfico. Como o caso básico é uma lista de comprimento 1, uma progressão natural para o caso básico é encurtar a lista, né, como a gente fez aqui. A gente vai encurtando a lista, né, até chegar ao caso básico, que é sum 9 aqui. Você vai encurtando, ó, tirou 1, tirou 3, tirou 5, tirou 7, sobrou o caso básico aqui. Tá? E aqui você tem as mudanças de estado. Mudou estado, mudou estado, mudou estado, aqui não muda mais. Aí para a recursividade aqui. Aí você retorna, né, para fazer a somatória. Retorna aqui, né, vai retornando até achar o 25 aqui em cima. E aí você tem as 3 condições do Asimov. Né?
aqui o que ocorre na lista 5 do exemplo, quando chamamos list sum como uma lista mais curta. E aqui, a última lei é que o algoritmo chama a si mesmo, né? É a aplicação da definição de recursividade, que é a volta daquele diagrama lá, né? As funções são úteis porque é possível fracionar um problema maior em outros menores. Você está dividindo, né, o problema maior em outros menores e chamando, né, as funções recursivamente. Esses problemas menores podem ser resolvidos, escrevendo uma função para resolver cada problema. Você vai escrevendo uma função que vai resolvendo cada problema. Quando falamos em recursividade, nós estamos falando em raciocínio circular, tautológico e improdutivo, né, que é aquele raciocínio que não sai do lugar, aquele, né, raciocínio que você, enfim, define algo recorrendo ao próprio conceito desse algo, quer dizer, acaba não explicando nada, não tem acréscimo de conhecimento nenhum, que é o caso de uma tautologia, né? Por exemplo, a ideia de que podemos resolver um problema com uma função que o resolve chamando a si mesma, por exemplo. Isso não é lógica circular, né? A lógica recursiva é uma forma prática, objetiva, de programar a resolução de um problema quando você vai dividindo esse problema em partes menores e vai resolvendo cada parte e depois resolve o problema inteiro. Tá? Por exemplo, o raciocínio tautológico é quando eu digo, por exemplo, que... por exemplo, dar um exemplo assim, eu posso fazer uma afirmação dizendo que o presidente da República, né, preside a República Brasileira. Quer dizer, não falei nada. Claro que o presidente da República preside a República Brasileira. Né? Isso é um raciocínio circular, tautológico. Eu não acrescentei nada. Estou girando em círculos. Estou dizendo que o presidente da República preside a República Brasileira. Quem é o presidente da República? Aquele que preside a República Brasileira. Não falei nada. É um raciocínio tautológico, improdutivo, circular. Não é isso. Né? A recursividade não é isso. Né? Recursividade não é lógica circular. Né? É resolver um problema com uma função que chama a si mesma. Né? E não você fazer esse raciocínio circular, ficar manipulando definições de forma circular sem agregar conhecimento nenhum, né? Sem tirar uma conclusão nova. Né? Então aqui, a lógica recursiva é uma forma objetiva e prática, né, de programar a resolução de um problema quando você divide em partes menores de resolução mais fácil, como a gente viu naquele exemplo. Quando as funções recursivas operam e nunca atingem um valor final, que é o caso base, né, elas vão fazendo chamadas recursivas para sempre. Né? Então, o objetivo da função recursiva é atingir o caso base, o valor final. Né? Senão elas vão ficando, né, numa recursividade infinita. Nesse caso, temos a recursividade infinita. A gente deve evitar esse tipo de recursividade. Por exemplo, a gente vai definir a função recurse. Recurse, tá? O Python mostra uma mensagem de erro quando a profundidade máxima de recursividade é alcançada. Outros ambientes de programação fazem isso também. Exemplo da mensagem, aqui. Quando você tem, ó, nessa função aqui, tá? O resultado é esse aqui. Eu tenho, ó, vários retornos, várias saídas, né? E aqui diz runtime error, maximum recursion depth exceeded. Quer dizer, eu atingi aqui o grau de profundidade máxima, depth, profundidade máxima de recursão. Né? E aí o Python mostra essa mensagem de erro. Os programas que escrevemos até agora não aceitam entradas do usuário. Eles sempre fazem a mesma coisa de cada vez. O Python fornece uma função integrada chamada input, que interrompe o programa e espera que o usuário digite alguma coisa. Então essa função ela interrompe o programa e aguarda a digitação do usuário. Quando o usuário pressiona Return ou Enter, né, o programa volta a ser executado e o input retorna o que o usuário digitou como uma string. Tá? Então, quando pressiona-se Enter,
aí o programa passa a ser executado e o input retorna o que foi digitado pelo usuário como se fosse uma string. No Python 2, que não é o que a gente está utilizando, aqui os resultados que eu estou descrevendo aqui é no Python 3, da classe de Python 3 para cima. Os vários Python 3.9, 3.8, 3.10. Né? Então no Python 2, que é anterior, a mesma função é chamada de raw input. Né? Mas isso aí é versões mais antigas do Python. Python 2 é uma versão mais antiga do Python. Então ponho aqui texto, input. O que aparece aqui? O que você quer inserir? Texto. Né? Aí aparece aqui o que você quer inserir. Então eu pedi aqui o que você quer inserir e toda vez que eu digito texto, ele vai solicitar o que você quer inserir. Antes de receber entradas do usuário, aqui eu estou em entrada de teclado. Tá? Antes de receber entradas do usuário, uma boa ideia é exibir um prompt dizendo ao usuário o que ele deve digitar. Então, o input pode ter um prompt como argumento. Então, posso colocar aqui vencimento, uma variável vencimento. Coloco igual, operador de atribuição, igual, né? Input. Qual o próximo vencimento do contrato futuro de dólar? Barra, barra, invertida, N. Né? E coloco isso entre essas aspas simples aqui para indicar que é uma string. Está em verde também. Na versão que eu uso do Python, que é 3.10, aparece em verde. Aparece aqui o input em roxo aqui, né? Púrpura, né? Tá? Então aqui, qual o próximo vencimento do contrato futuro de dólar? Aí eu coloco aqui do lado, dia 1º de dezembro. Né? A pergunta foi essa, qual o próximo vencimento do contrato futuro de dólar? Respondi, dia 1º de dezembro. Vencimento, dia 1º de dezembro. Toda vez que eu coloco vencimento, aparece a resposta que eu dei à pergunta que a função input fez para mim. Né? Então eu coloco aqui dia 1º de dezembro. A sequência /n, invertida no final do prompt, representa uma new line, que é um caractere especial de quebra de linha. Né? Então estou quebrando linha. Tá? Esse /n aqui. Por isso que a entrada do usuário aparece abaixo do prompt. Se esperar que o usuário digite um número decimal de ponto flutuante, você pode tentar converter o valor de retorno para float. Então, por exemplo, coloco aqui, por exemplo, fechamento, outra variável. Fechamento igual, operador de atribuição igual, e faço a pergunta, qual a cotação atual de fechamento de BPAC 3, que é a ação do banco BTG Pactual, né? Ordinária, né? Ordinária nominativa, classe 3. Né? 3 é o código para ordinária nominativa. Né? E aqui coloco o new line aqui para quebrar a linha. Né? Aí coloco aqui cotação, input, fechamento. Estou botando a cotação. Né? Aí aparece qual a cotação atual de fechamento de BPAC 3. Coloquei 15. Né? Agora eu dou float, tá? Para aparecer o valor decimal. Né? Vai aparecer o valor decimal com uma vírgula, ponto no caso. Então vai aparecer 15.0. Então eu posso colocar centavos aí depois. Né? Cotação aparece também em centavos. Nesse caso foi R$15 fechado, mas poderia colocar centavos também. Tá? Mas se o usuário digitar algo além de uma série de dígitos, você recebe um erro. Por exemplo, eu estou digitando aqui alguma coisa, R$15. Não estou colocando um número de ponto flutuante, número decimal. Estou colocando um string, né? E aí vai aparecer float, ó, apareceu isso aqui. Né? Aqui. Não dá para converter string em float. Né? Não tem como converter string em número de ponto flutuante. Né? Veremos como tratar esse tipo de erro mais adiante. Tá certo? Agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre depuração no Python. Tá? Aí no próximo vídeo a gente falou já sobre recursividade, nesse aqui, entrada de teclado, né? Entrada de teclado, aqui, e vimos também recursividade, né? Infinita, recursividade, tá? E aí agora, no próximo vídeo, vamos falar sobre depuração. Até o próximo vídeo.